A parada começa quando o cara acorda todo perdido, se perguntando onde é que ele foi parar. Do lado dele tem uma mina parada, e o maluco já pensa, será que é minha mãe? Aí ele cai na real que não tem como, porque a mulher não tem nada a ver com a aparência da veia dele. E ainda por cima, o cara percebe que tá duro, quase não consegue se mexer. Mas aí que a coisa fica doida mesmo, do nada aparece uma tela flutuante na frente dele. Tem um monte de atributos espalhados pela tela, então o moleque fica se perguntando se aquilo é o status dele. Kimiko, ele descobre que o nível dele caiu de volta pro 1. O que é mais esquisito ainda é que o cara não tem nome nenhum. Nesse momento, aparece um homem que a mina chama de Vossa Majestade. Aí o garoto já pensa se o sujeito não é algum tipo de... O imperador decretou que o garoto se chamará Noah e será o 13 príncipe imperial. Quando souberam que o moleque tinha uma queda pra magia da água, o imperador já mandou, é isso aí, ele vai comandar Almeria. O lugar é perfeito pra ele, afinal é o território do clã da água. E o Noah já sacou que a parada vai ficar interessante. A tela dele muda, mas o cara não faz a menor ideia do que significa aquilo, nunca viu uns números daqueles na vida. O imperador tá lá, curioso pra ver as habilidades do Noah, aí o sacerdote manda real. A galera toda na sala fica em choque com o que o status dele mostra. O Noah, sem entender patavinas, percebe que os valores do atributo de água dele deram uma mudada radical. A turma toda na sala continua de queixo caído, porque o Noah tem um atributo de água duplo S. Até as mães dele estão passadas, já que o status dele tá muito mais alto do que quando ele nasceu, há pouquíssimo tempo. O padre fica sem reação, se perguntando se isso significa que o Noah já despertou. Alcançar o rank duplo S é algo raríssimo no geral, e é totalmente inédito a alguém. Alcançar isso tão jovem é para poucos, e a galera fica boquiaberta com o Noah, porque tá claro que estão vendo o surgimento de um cara com talento daqueles de cair o queixo. O Noah ainda tá meio perdido, sem saber direito o que fazer com essa bomba toda. A única certeza que ele tem é que ganhou uma nova chance e foi parar num corpo de nobre e olha, não é qualquer um. O novo lar do Noah é o Império do Espelho, um país onde o povo é bom de briga e não tem medo de encarar a parada. Escondido no meio de uma cadeia de montanhas, o imperador é pai de mais de 10 filhos, conhecidos como príncipes imperiais. Os príncipes são reverenciados e adorados pelo povo como os nobres mais ilustres. Já se passaram 6 anos desde que Noah reencarnou e ele percebeu uma coisa sobre seus atributos. Os valores que ele vê na tela de status são diferentes do que os outros conseguem ver. Eles veem algo normal, tipo um samba no asfalto parece simples, mas tem uma batida que só quem é do Rio entende. Noah tem as mesmas classificações que todo mundo, mas ele enxerga uns valores diferentes. Ao invés do rank SS que geral vê no atributo de água dele, o Noah consegue ver um e mais um S. O que ele descobriu é que esses valores extras vêm da galera que tá debaixo da asa dele, tipo, o S que apareceu no atributo de água veio do domínio que ele ganhou de berço. O imperador deu pro Noah um domínio chamado Almeria, onde todo mundo virou subordinado do Noah. Os almerianos eram clã da água, então tê-los na equipe deu um gás danado no atributo aquático dele. Até as ajudantes mais simples dão uma força nos atributos, mostrando que qualquer seguidor, mesmo sendo fraquinho, já é lucro. Ou seja, o Noah fica mais forte conforme vai conquistando mais gente pro seu lado. Outra coisa que ele percebe e os outros não é que seu nível pode subir infinitamente. Enquanto as empregadas preparam o Noah pro dia, elas não param de comentar como ele é de boa. A maioria dos moleques da idade dele estaria aprontando cada uma, mas o Noah sempre fica na dele, bem tranquilo. Ele já sacou bastante como a tela de status funciona, mas as habilidades dele ainda estão meio limitadas, porque ele só tem 6 anos de idade. Nesse momento, a empregada Evelyn chega para avisar o Noah que chegaram 2 visitantes. O Noah explica que a Evelyn é uma gata, expert em hospitalidade. Ela fala que os 2 irmãos dele estão lá e que ele pode levar o tempo que precisar antes de encontrar com eles. Só que o Noah sabe que não pode deixar eles esperando não, porque um deles, os irmãos dele são o príncipe herdeiro. O Noah vai encontrá-los na hora e é recebido por eles de boa. Um deles é o Henry, o 4º príncipe. O outro é o Albert, que é o herdeirão do trono. O Noah pede desculpas pelo atraso e os irmãos percebem que ele continua sendo a mesma pessoa educada de sempre. O Noah é sempre gente fina, então os irmãos têm certeza de que ele vai arrasar como? Num dia de chanceler, eis que o Albert anuncia que trouxe um presente pro Noah. Manda o cara entrar com o presente, mas a coisa não é nada agradável. Não, parece um caixão coberto por uma energia sombria e o sujeito que tá carregando tá mais assustado que carioca em dia de operação da PM. O maluco tá suando frio, aí o Noah já imagina que a parada não vai ser boa. Albert ordena que abram a caixa e o Noah fica horrorizado na hora, foi um susto de deixar até o Coringa com inveja.
Ele escuta a galera gritando em agonia e vê o povo implorando pro príncipe Albert salvar geral. Mas é só uma visão da cabeça do Albert, porque a única coisa dentro da caixa é uma espada. O Albert pergunta pro Noah o que ele acha daquilo, e o Noah manda um tá incrível. Mano. Aí o Albert pede pro irmão mais novo pegar a espada, mas o Noah tá naquele frio na barriga. Tem coisa errada nessa espada, mas é um presente do. O príncipe herdeiro não tinha como recusar, né? Aí o Noah pegou a espada e o Albert ficou embasbacado. Ele explicou que a espada se chama Leviatã, uma arma mágica da água conhecida como a mais poderosa do Império. Mas o bagulho é sinistro, porque mais de 120 pessoas já morreram tentando dominar ela. O Noah ficou chocado com a história e entrou em pânico. Quase deixou o presente cair no chão. O príncipe herdeiro Henry percebe que o Noah tá apavorado e manda ele relaxar. Quem não nasceu para manejar a espada já morre na hora que levanta ela. Essa espada é tão amaldiçoada que, pra maioria da galera, só carregar a caixa onde ela tá já é um parto. O Albert ficou felizão de ter levado esse presente pro Noah, porque mostrou que o cara tem uma afinidade com a água num nível 2 vezes abaixo do normal. O nível para segurar a espada é o que manda, né? Ele então agradece o Noah, porque aquilo foi um showzinho que valeu o ingresso. Os dois irmãos vazam, e o Noah solta um príncipe desprezível pro Albert, porque o malandro só tava testando o moleque. O Noah não fala alto não, porque sabe que se abrir a boca, é covardia na certa. Por fora, o Henry fica na dúvida se foi jogo dar a Leviatã pro Noah, já que a espada não tem preço, meu brother. Mas o Albert não se arrepende da decisão. Ele tá de boa porque acha que a espada ficou melhor nas mãos de alguém tão brilhante quanto o Noah. Só que ele solta real é justamente pela esperteza do Noah que ele precisa sentir na pele o que é ser mordido pelo próprio bichinho de estimação. Naquela noite, o Noah percebe que tem algo pegando na Zoe, a empregada. Ela diz que é nada, mas o Noah não larga o osso. Fala pra ele que a Zoe é a faz-tudo do Noah e que tá querendo uns dias de folga. Rolou uma enchente braba na cidade dela e a fazenda onde ela cresceu foi pro beleléu. A mãe dela, que mora sozinha, ficou na pior sem trabalho e precisando de uma mão. O pior é que os parentes da Zoe cagaram total pra situação e ainda mandaram ela se virar nos 30. Falaram que ela é inútil, mas até ela conseguia se vender como ex-funcionária de um príncipe. O Noah interrompe, porque já tá de saco cheio e tem uma ideia melhor. Ao invés da Zoe se vender, ele vai contratar a mãe dela para trabalhar na mansão. Ela vai ficar só responsável por trancar o portão da frente e ele vai pagar 10 conto por mês para ela. Isso é uma mão na roda, mas a Zoe lembra que nunca viu nada parecido. Trampo. E o cara ainda vai pagar um salário bem acima da média, mas o Noah já tá por dentro. Só que a generosidade do sujeito não para por aí não. Ele ainda solta que tem uma casa vazia nos arredores da capital. Ele fala que a Zoe e a mãe dela podem se mudar pra lá, aí a Zoe já começa a chorar por causa da mão grande dele. Zoe agradece um monte, mas o Noah mantém a postura de chefe e manda ela voltar ao batente. Enquanto isso, ele pensa naquela loucura jamais deixaria alguém da sua equipe trampar no pedaço da luz vermelha. Isso iria jogar sua reputação de 13 príncipe no lixo, mas o bicho pegava mesmo era porque a Zoe é sua serva. A mina tá com ele há um tempão e vai ficar na cola do Noah pro resto da vida. Nesse momento, o Noah grita. O Dylan, que é o mordomo do Noah, aparece na quebrada. Aí o Noah explica que deu uma enchente braba na cidadezinha da Zoe. Ele manda o Dylan comprar um monte de terreno lá na área. A Zoe fica de queixo caído, sem entender nada. É aí que o Noah desenrola o plano, tem uns espertinhos querendo se aproveitar da galera que perdeu tudo, tipo a mãe da Zoe. O Noah quer proteger a turma, então manda o Dylan garantir os terrenos antes que a situação fique feia. Noah fica se perguntando qual é o problema quando a galera fica naquele silêncio de velório. Aí o Dylan explica que ele só tá surpreso. O Noah é bem novinho, mas tá lidando com uma situação que nunca viveu antes e ainda por cima com uma visão de futuro que é de cair o queixo. É verdade, mas o Noah pensa como ele já viu mais desse tipo de rolo antes de ser reencarnado e olha que ele nem era carioca na outra vida. Enquanto isso, o Dylan fica na dúvida de onde vai tirar grana pra fazer essa compra, porque o orçamento tá mais apertado que metrô no horário de pico, porque as estimativas indicam que comprar toda aquela terra vai custar 700 mil renes. Zoe ficou chocada com esse número, e o Noah não pode culpá-la pela surpresa, afinal, a renda anual média de um homem adulto na capital é de 120 renes. Até mesmo os próprios servos do Noah ganham apenas 8 mil renes por ano, mesmo com a arrecadação de impostos, almeria e os presentes em grana do imperador. O Noah tá com uns 500 mil renes para trabalhar, mas ainda faltam 200 mil renes. O cara lembra que tem um terreno lá pro sul da capital e já pensa em vender. Só que o Dylan dá um toque e aquele terreno foi presente do imperador, então vender sem permissão ia ser uma baita falta de respeito com a família real. Noah tá de boa e manda que vai encarar as consequências de frente. Zoe não quer que ele se encrenque, mas o Noah lembra que ser da realeza tem seus corres. Às vezes a galera tem que dar um passo pra trás pra ver a alegria da maioria rolar solta. Dylan já sacou a parada e avisa que vai executar a ordem na hora.
Ele ainda dá um salve pro Noah, pra ele não vacilar. O Dylan era da mesma região. Um tempão depois, o Noah se apronta pra ir pro Dozo. Na hora, ele corre até o irmão Henry e pede desculpa por não ter dado um alô antes. O Noah explica que comprou um terreno numa área chamada Dozo e vai dar uma espiada lá. O Henry percebe que o Noah tá levando o Leviatã e pergunta se ele pretende usar a arma. O Noah manda um nada, tô levando só por precaução. É um teste. Na primeira vez que ele pegou a espada, sentiu uma energia, mas depois nunca mais. Agora o Noah tá levando ela junto pra ver se rola de novo. O Henry veio falar sobre a arma porque investigou ela. O Albert soltou umas ideias estranhas sobre a espada, aí o Henry resolveu dar uma investigada. Ele descobriu que a Leviatã parece ter mente própria e só obedece quando quer. Noah reconhece aquela espada como seu mestre, mas ela o enxerga como um cachorro louco. Ou seja, o cara vai ter que ralar pra conquistar o respeito dela. O Henry manda o Noah levar a espada junto se precisar, mas dá a letra usar pra valer, nem pensar. Ele não entra em detalhes, só solta que, se o Noah tentar, é game over na certa. Um tempinho depois, o Noah chega em Dozo e Azui fica em choque quando vê a espada. Que tragédia, hein? As casas viraram pó total, então o Noah sacou que comprar o terreno vai dar mais trabalho do que ele pensava. Os documentos do lote provavelmente viraram farelo, então vão ter que descolar tudo na lista do cartório. O Dylan e Azui ficaram abismados porque o Noah conseguiu deduzir essa parada só de relance. O Noah mandou Dylan correr pra. No escritório, ele assume a responsabilidade se der alguma merda. O Noah então pede pra Azui mostrar o local pra ele dar uma olhada no terreno. As raízes já começaram a apodrecer, então o Noah já manda real não vai rolar colheita este ano. A Azui avisa que ficar ali pode ser perigoso, mas o Noah tá pouco se lixando. Se ela tentar segurar ele por causa da galera perigosa que pode aparecer, ele simplesmente vai meter o pé sozinho de madrugada. Nesse momento, eles ouvem um sino e a Zoe explica que estão distribuindo comida para os moradores de rua. Isso significa que o Império está fazendo sua parte para ajudar o povo, mas a comida é bem sem graça. É quase só água fervida e tem um gosto horrível. O Noah fica chateado porque já tá meio estragada, mas a galera ali sabe que não pode exigir muito. Eles dizem que já tem sorte de poder comer. E aí, eles aceitam qualquer coisa que aparece, né? Mesmo assim, o Noah não acredita que o Império mandaria a comida estragada, mas o camarada com quem ele tá trocando ideia fica na bad. Chegou um fiscal, um funcionário do governo local. É o Lord Garrel, que vai dar uma olhada na comida. O cara só dá uma espiada e já decide que tá tudo beleza para ele. O cheiro tá tão zoado que ele tem que tapar o nariz, mas ele ainda prova. O Noah não deixa barato e manda real o senhor deve estar ganhando um jabuti. E Ilane e Zui ficam de cara, vendo o Noah falando assim com o nobre, mas aí já era. O Noah joga na roda que o Garrel tá cagando pro povo e que a única razão de contratar gente pra distribuir comida era pra encher o bolso de grana. De primeira, o Garrel não nega e explica que isso é trabalho duro. Tá um trampo danado. Então ganhar uma grana em troca é um privilégio pra quem se esforça tanto. A galera dá uma boa risada quando ele fala que o moleque acabou de aprender uma lição e tanto. Mas o Noah não tá rindo nem um pouco e não curtiu o tom de superioridade do Garrel. Dá pra ver que o Noah tá ficando. Tá meio chateado. A gente percebe que tem algo rolando com o Leviatã. O Noah explica que ficar rico às custas de comida que era pra vítimas de desastre é crime. Mas o Garrel não tá nem aí. Ele solta que xingar ele é o mesmo que ofender o Sirron, o manda-chuva dessa terra toda. Ele pergunta se o Noah sabe com quem tá falando, mas o Noah corta ele na hora. O Noah manda real, dizendo que o Garrel tá pisando nos mais fracos. Pra ganhar mais poder, o cara tá com nojo. A raiva do Noah só aumenta e a gente vê a escuridão em volta da espada dele crescendo também. O Garrel fala que o Noah parece um cachorro bravo e isso faz o maluco lembrar do Leviatã. O Noah já vai anunciar a punição do Garrel, mas o Garrel já tá com os ânimos lá em cima. Ele parte pra cima. Noah parte pra cima, mas anuncia que a punição do Garrel vai ser a morte. Na hora que a parada fica mais tensa que torcida de time rival no clássico, o Leviatã voa direto pro nosso herói. A Zoe quase teve um treco, achando que o cara tinha sido espetado feito churrasco, mas a espada parou do ladinho do Noah. O Noah sacou que o Leviatã tá puto da vida porque associaram o nome dele a um lixo como o Garrel. Ele manda se a espada tá com a franga mesmo, então ele quer que ela. Que força da pesada, hein? E aí o Leviatã solta o verbo e começa a engolir nosso herói. O Noah se debate sentindo uma dor das braba, sacando que a espada é sinistra. Dá pra ver que o Leviatã tá querendo botar ele no chinelo, mostrando quem manda no pedaço. O bicho quer que o Noah admita que é um frango perto dele, mas o Noah tá na bé. Ele manda o papo. Os fortes só se acham na frente dos fracos porque morrem de medo de alguém mais cabuloso. O Noah tá apanhando pra caramba com aquela espada, mas o cara é casca grossa e segura a bronca. Ele manda real se o sujeito já nasce com o poder daqueles.
tem que usar para ajudar a galera. Afirma que esse é o seu corre como nobre e, de repente, manda ver na espada. O Noah olha pro Leviatã e solta. O Garrel obedece e a espada também. Ele continua o ataque, mas não é páreo pro Noah e sua espada novinha em folha. O Noah, sem dó nem piedade, corta a cabeça do Garrel fora. Os cavaleiros sacam que vão ter que eliminar o moleque, e o Noah nem mostrou um pinguinho do seu poder ainda. Ele solta um ataque que deixa todo mundo de queixo caído e invoca um pilar d'água gigante que abre um buracão no chão. O estrago foi tão imenso que nem dava para ver o fundo do buraco, e o Noah solta pro Leviatã: teu poder é doideira, cara. Nessa hora chegam outros cavaleiros, e os caras da distribuição de comida contam que o moleque eliminou o Lord Garrel. O capitão dos cavaleiros, o Rohan, chega se achando, mas na hora ajoelha pro 13 príncipe. O Noah fica boquiaberto vendo que alguém reconhece ele e o Rohan. O cara se desculpa pelo tratamento que recebeu. O Rohan chegou aqui recentemente e, na real, é um servo do príncipe Henry. A galera fica toda confusa, aí o Rohan solta a bomba e eles estão na presença do 13 príncipe. Todo mundo se curva, mas o Noah tá com a cabeça em outro lugar. Ele explica que alguém contratou esses vendedores de comida com um jabuti, então ele manda o responsável pela zoeira pra vala. Noah aponta os cúmplices do Garrel e manda o Rohan aplicar o corretivo que eles merecem. Sobre a comida, o Noah avisa que vão recomeçar do zero. A partir de agora, a sopa vai ser bem mais encorpada e feita na hora. Tem que ser tão consistente que dê pra cravar a colher e ela ficar em pé, firmeza total. O Rohan garante que vai fazer acontecer, sem dúvida. Os moradores tão felizes que mal acreditam que vão finalmente comer uma comida de verdade. A galera toda tá na vibe do príncipe Noah e a Zoe solta aquela ele é simplesmente incrível, né? Enquanto isso, num cantinho, o Albert tá refletindo a parada. Ele percebe que não só o Noah não foi mordido, como o cachorro louco ainda se submeteu a ele. O Albert nunca imaginou essa, e já tá concluindo que o Noah pode ser ainda mais útil do que ele pensava. Que fita tem? Tempos depois, Noé foi chamado para uma conversinha com o imperador. O cara ficou sabendo que Noé tinha vendido um pedaço das terras que ganhou e usado a grana para comprar uma vila inteira. Sem ter como fugir, Noé já estava se preparando para levar uma bronca. Mas para surpresa geral, o imperador ainda agradeceu. A jogada de Noé tinha impedido que uns espertalhões se aproveitassem da enchente. Se esse desastre natural fosse seguido por um desastre causado pelo homem, iam ter que chamar os reforços imperial para limpar a zona. O imperador fica imaginando como é que Noé ficou sabendo do dilúvio. Aí o Noé explica que foi pura coincidência, minha nossa. A empregada dele era daquele vilarejo e ele só agiu rápido mesmo. O imperador também ouviu dizer que Noé dominou uma espada mágica da água naquele lugar e o Noé não pode. Acho que ele tá ligado nisso. Mas não é só isso que deixa o cara em choque, não. Quando o imperador solta que quer ver o Noah mandando ver de novo, o sacerdote vai lá dar uma olhada, igualzinho quando o moleque nasceu, e puxa a tela de status dele. Faz uns dias que o Noah não dava uma checada, então ele só agora percebe uma parada. Pô, parece que não são só os subordinados humanos que podem turbinar os atributos dele, e a situação da água dele deu uma subida daquelas, e olha só, o Noah conseguiu botar o Leviatã na coleira. O imperador ficou impressionadíssimo, e o Noah percebe que seu atributo de água agora é triplo S. O imperador ainda deu uma encorajada para o Noah continuar na parceria e o Noah topou na hora. Mais tarde, o Noah vai assistir a uma apresentação de uma cantora e a gente descobre que ele deu mais tarefas para Zoe como forma de agradecimento pela ajuda dela na vila. A Zoe manda muito bem e presta atenção nos mínimos detalhes, então ele acabou confiando mais responsabilidades a ela. O Noah está sendo bem esperto na hora de escolher seus seguidores, e ele mesmo diz que você nunca pode ter gente brilhante demais por perto. Noah observa a cantora Elicy se apresentando para uma plateia lotada. Pela forma sincera e dedicada com que canta, ele percebe que ela é uma garota muito conscienciosa. De repente, uns caras aparecem do nada para interromper o show e questionam por que Elicy tá perdendo tempo ali. Eles argumentam que ela não vai conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar a dívida do pai só cantando, então ela precisa arrumar outro jeito. Ele se rebate que cantar é a única coisa que ela sabe fazer, mas isso só deixa os caras mais irritados ainda. Eles insinuam que existe um jeito mais fácil para uma mulher ganhar dinheiro, e ele se fica horrorizada com a sugestão. A galera da multidão está com tanto medo que ninguém abre a boca, mas uma única voz chama a atenção dos bandidos. É o Noah, mas os caras mandam ele correr pra mamãe. O Noah ignora o insulto e simplesmente cita a Lei Imperial 67, artigo 2, que diz ser ilegal fazer crianças assumirem as dívidas dos pais. Então ele sobe no palco e declara: forçar a Elicy a pagar a dívida do pai dela e obrigá-la a se prostituir é crime e dos graves. Um dos capangas já grita pro Noah não se meter, mas o cara nem pensa duas vezes e invoca o Leviatã na hora. Noah pergunta de boa se eles realmente querem continuar com aquela palhaçada,
mas os caras resolvem arrumar confusão mesmo vendo a espada sinistra dele. No fim, saem correndo, mas deixam aquele clássico "a gente não esquece" antes de desaparecer. Noah pede para os donos avisarem se aqueles caras aparecerem de novo. O cara fica boquiaberto quando descobre que Noah é um príncipe. Ele então vira para Alice e fala que tá impressionado com a voz dela, perguntando quantos são os gastos mensais dela. Alice nem quer falar do assunto, já que a conta é alta por causa do tratamento da mãe. Mas Noah nem espera a resposta, e ele simplesmente solta 25 mil, e se. A Alice nem entende direito o que tá rolando. Aí o Noah explica que é o valor que ele vai pagar para ela todo mês, para que ela possa se dedicar totalmente ao canto. E a parte mais é que ele ainda avisa que o valor vai aumentar conforme ela for evoluindo. A Alice fica totalmente boquiaberta com a gentileza dele e, claro, não perde tempo para agradecer nosso herói. O Noah responde de boa, diz que não é nada demais e que mal pode esperar para ouvir o resto da apresentação dela. Quando Noah chega em casa, avisam que alguns credores vieram procurá-lo. Ele percebe que são os mesmos capandas de antes, que agora dizem querer se desculpar. Noah saca que só estão se humilhando depois de descobrir quem ele é na real, então manda o amigo expulsar a galera. Ele ainda manda um recado pra eles, um príncipe não. Alguém que eles podem ver sempre que quiserem. Ele chega e fica impressionado com a forma como Noah lidou com a situação, concedendo uma audiência para reconciliar pessoas como eles com o valor do status real de Noah. Então ele estava certo em mandá-los embora. Noah concorda, mas explica que tem outro motivo para se livrar deles. Ele vai ajudar Alice, então quer que os credores pensem que ele ainda está com eles. Enquanto acharem que o Noah tá bravo, não vão encher o saco da Alice. O Henry tá impressionado porque isso mostra que o Noah já tá pensando lá na frente. Ele comenta que os irmãos deles, tipo o Gary, têm idade parecida com a do Noah, mas não pensam como ele. O Gary é o pior de todos mesmo com toda a orientação que recebe. O cara ainda não pegou o jeito direito. Noah tem certeza de que seus irmãos vão aprender logo, mas no fundo ele não está tão seguro assim. É aí que Henry muda de assunto, querendo falar de novo da espada mágica. Parece que Noah já domina a coisa toda, e ele ainda dá os créditos pro Henry, afinal, foi ele quem avisou que o Leviatã tem vontade própria, e acertou em cheio. Henry mal pode imaginar como é que o Noah anda por aí carregando aquela espada. Enquanto ele lembra que a espada é enorme, Noah dá um susto em Henry ao invocar o Leviatã, tirando da cadeira de repente. Noah revela que esconde a espada na manga, depois de encolhê-la até ficar minúscula. Henry nunca tinha visto nada parecido, e Noah explica que a própria espada o ensinou a reduzi-la. Isso é algo totalmente inédito, e Henry mal pode acreditar no que está vendo. O Leviatã foi tratado como um tesouro nacional por 2 séculos, e nem mesmo os registros antigos mencionavam algo sobre seu verdadeiro poder. Henry resume tudo dizendo que Noah é simplesmente incrível, acreditando a ele o desbloqueio do potencial real da espada. Naquela noite, os credores ainda estão aglomerados diante do portão. Já se passaram horas e a galera começa a perder a paciência. Um deles solta umas grosserias. No castelo, o líder manda Noah parar de ficar todo melindroso e ignorar a galera. Os outros caras tentam segurar o líder, mas ele jura que vai acabar com o Noah por tanta desfeita. Aí o Noah solta uma habilidade nova e derruba todo mundo só no olhar. O Henry percebe que o Noah quase deixou os caras apagados só de encarar e já imagina a confusão que ele aprontou dessa vez. Noah revela que liberou um pouquinho do poder do Leviatã e usou isso para ameaçar a galera. Mais tarde, ele chega a um buraco e é recebido por Haddock. Ao entrar no prédio, todos começam a aplaudi-lo e comentam sobre ele ser o 13 príncipe. Kai parece super maduro para a idade que tem, e fica claro que é filho do rei. Haddock fica curioso para saber o que Noah está carregando na cintura, e ele explica que foi um presente. O príncipe herdeiro se apresenta simplesmente como Leviatã, deixando todos boquiabertos. Aquela palavra é um tesouro nacional, e a plateia fica maravilhada por receber um presente tão direto da realeza. Um sujeito imbecil na multidão solta que provavelmente é só uma réplica de brinquedo, mas fica branco que nem papel quando percebe que Noah ouviu. Para piorar, o próprio Leviatã fica ainda mais irritado que Noah com o comentário. Ele não consegue conter sua sede por sangue. A escuridão se espalha pela sala toda, forçando Noah a ordenar que ele se controle. O Leviatã obedece na hora, recolhendo seu poder sombrio antes que alguém se machuque de verdade. Noah percebe que a espada estava possessa porque insultaram seu mestre, mas isso não pode aceitar esse tipo de reação. Então Noah dá um puxão de orelha na espada. Ele reconhece a lealdade deles, mas acha que foram longe demais. Para surpresa de todos, Haddock fica satisfeito com a demonstração, dizendo que todo mundo ali sentiu que a vida estava por um fio. Era aquilo o verdadeiro poder de um tesouro nacional e ficou claro que o Noah tem esse poder na palma da mão. A galera comprou a ideia e chegou à conclusão, foi ele quem salvou o geral. Uma vida inteira resumida numa
uma única palavra. A espada estava pronta para fazer todos pagarem por terem duvidado de Noah, mas ele, num gesto de misericórdia, poupou suas vidas. Isso só fez a galera admirar ele ainda mais, tanto que voltaram a vaiá-lo com ainda mais entusiasmo. Aí o Haddock pergunta o que fazer com o cara que duvidou dele, e Noah manda deixar quieto. O cara já se queimou sozinho. Não tem como fugir dessa vergonha, diz ele. E a noite segue rolando. Um a um, os convidados vão se apresentando ao príncipe. Quando um homem se aproxima acompanhado da filha, Noah deixa todo mundo de queixo caído ao deduzir um monte de coisa só de bater o olho. Ele percebe que o pai é um nobre de segunda ou terceira geração e que a moça é adotada. O pulo do gato. O velho tem a postura de quem nasceu em berço de ouro, mas a filha não carrega essa marra de nobreza. Além disso, Noah percebe que a filha já foi escrava no passado. Ele chegou a essa conclusão no momento em que ela ficou constrangida e lançou a Noah um olhar peculiar, aquele mesmo olhar marcado pela submissão, típico de quem viveu sob jugo, e Noah reconheceu aquilo na hora. Quando o pai, Alan Campbell, sai, Noah expõe a verdade, confirmando cada detalhe. Alan havia comprado a garota, Cindy, como escrava. Ela aprende rápido, então ele a ensina como se fosse sua filha adotiva. Noah então surpreende ao dizer que gosta muito de histórias assim e que adoraria ouvir mais. Ele então diz que gostaria que eles visitassem sua mansão algum dia. Os dois agradecem ao príncipe e se despedem. Noah fica ainda mais impressionado com Alan porque ele soube qual era o momento perfeito para ir embora. Haddock concorda que o cara é muito esperto se ele ficasse mais tempo. Todo mundo ia acabar com inveja dele. A galera ainda tá de olho no Alan, afinal ele foi o primeiro a ser reconhecido pelo príncipe. Foi aí que o Noah soltou o verbo tinha outro jeito de saber que a Cindy não era filha legítima do Alan. E ele provou, soltando um pouquinho do poder maligno do Leviatã e a Cindy. Noah percebe na hora. Ele revela que a Cindy protege o Alan desde a primeira vez que ele usou aquela espada como ameaça. Normalmente seria a garota impulsiva quem precisaria de proteção, mas ela não é uma garota comum. O Haddock fica chocado, já que ninguém sabia disso desde o começo e diz que nunca ficou tão impressionado com alguém antes. No dia seguinte, Noah é recebido pelo oitavo príncipe chamado Ulfgar. Noah diz que só vai dar uma voltinha e Oscar aproveita para sugerir que ele participe de uma caça ao tesouro. O Noah topa na hora e os dois seguem rumo à Rua Cobalto. Noah já tinha ouvido falar do lugar, dizem que é possível achar antiguidades de todo o Império por ali. Oscar confirma que é verdade, mas avisa tem muita falsificação também. Encontrar um tesouro de verdade no meio de tanta coisa falsa é algo que qualquer nobre que se preze deveria conseguir. Os caras passam o dia todo procurando tesouros, mas no fim das contas não acham nada de bom. Oscar culpa o azar e fica surpreso quando Noah resolve comprar alguma coisa. É só um livro barato, custando 3 renes, então Oscar presume que Noah pegou só porque estava em promoção. Noah diz que o livro simplesmente despertou a curiosidade dele, e Oscar fica chocado quando descobre o que é de verdade. Ele não acredita no que vê. No começo, ele não tinha certeza, mas uma olhada mais atenta o convenceu. Era mesmo o Grimório de André, um feiticeiro lendário. A cópia original, sem dúvida alguma, um tesouro de verdade. Dependendo do que tinha dentro, Noah poderia vender o livro por 1000 renes. Era algo tão incrível que Oscar se perguntou como ninguém tinha descoberto antes. Claro, o próprio Noah não fazia ideia, mas no momento em que ele, ao tocá-la, um bônus foi adicionado às suas estatísticas de vento, mas Noah percebe algo estranho. O Leviatã começa a tremer incontrolavelmente. A espada também parece notar a anomalia, então Noah empunha e a aponta em direção ao livro. Só seres com vontade própria podem alterar estatísticas, o que significa que este livro deve ter consciência. Ao ameaçá-lo com a lâmina, o volume reage imediatamente, liberando sua energia. O poder emanava do próprio livro, que se abriu em uma página exibindo um círculo mágico pulsante. Ali, jorrava uma energia ainda mais aterrorizante, da qual algo monstruoso começou a emergir. Oscar, preso às suas crenças limitadas, mal conseguia processar a cena diante dos olhos. Seria aquele um tom proibido. Com a alma de um feiticeiro antigo selada em seu interior, a situação degringolava rapidamente, tornando-se perigosa demais para hesitar. Noah corre, gritou Oscar, já decidido a enfrentar o que quer que viesse daquelas páginas amaldiçoadas. Essa entidade é o espírito vingativo do grande feiticeiro que dominou a magia do vento. Ventos violentos começam a tomar conta do ar e Oscar, mais uma vez, grita para Noah fugir. Noah, no entanto, se recusa e ordena que o espírito vá embora. Ele libera um ataque d'água absurdamente poderoso vindo do Leviatã, que derrota o espírito na hora. O local fica limpo novamente e Noah confirma que o espírito desapareceu porque o bônus dos status de vento sumiu. Oscar checa se houve algum estrago, mas Noah garante que tá tudo sob controle. Ele não queria acertar ninguém nem causar prejuízo aos prédios, então mirou o ataque para cima. Oscar fica impressionado de novo com a rapidez do Noah. O cara consegue tomar
esse tipo de decisão em questão de segundos. Ele não lembrava do Noah ser tão decisivo assim, então ele só consegue imaginar como ficou tão forte. Foi aí que um mercador chamado Barley aparece. Depois de ver do que Noah é capaz, ele resolve mostrar uma coisa para ele. Noah pergunta se é algum tipo de tesouro, mas o mercador não tem certeza. Ele mostra um anel e explica que ele só vai revelar sua verdadeira forma quando seu dono legítimo aparecer. Barley já mostrou isso para um monte de gente, mas ele nunca responde. Não está fazendo nada agora, então Noah comenta que também pode ser só lixo. O comerciante já tinha pensado nisso antes e até tentou se livrar do anel várias vezes. Só que, por mais que ele jogue fora, o anel insiste em voltar. Ele sempre reaparece na loja, deixando o cara convencido de que tem algo de especial ali. O Noah resolve experimentar. A cevada ficou chocada ao começar a brilhar pela primeira vez na história. Uma voz misteriosa anunciou que o limite de nível havia sido confirmado. Revelou ser um item de raridade S e acabara de reconhecer Noah como seu novo dono. Ao dizer a armadura ativar, um líquido estranho começou a escorrer dela. A substância se espalhou pelos braços e pernas de Noah, deixando a galera boquiaberta quando a verdadeira forma do anel finalmente se revelado. Até o Noah ficou impressionado, porque o anel se transformou numa armadura que cobre braços e pernas. Mas os atributos dele não mudaram, então não deve ser o mesmo tipo de ser que aquele Grimar ou Leviatã. Mas sem dúvida, o anel é especialíssimo e vai ser bem útil. O Noah já avisou que vai comprar o anel do Barley e pagar por ele direitinho. Mais tarde, enviaram um presente para ele. Oscar se ofereceu para pagar, dizendo que Noah podia considerar aquilo como um presente de verdade. Primeiro, Noah havia despertado uma espada mágica, e agora fazia o mesmo com o anel encantado. Oscar comentou que devia haver algo muito especial naquele garoto. Os dois acabaram se separando, mas eis que o agiota aparece para atacar Noah. Os amigos tentam protegê-lo, mas ele nem precisou. Em vez disso, ativou sua. O anel cria trilhas e rastreia todos usando isso para gerar um escudo. O cara é dominado e Noah guarda o escudo. Oscar não lembra de ter visto aquilo antes, então Noah explica que vinculou o anel com o Leviatã. Ele não tinha certeza do que aconteceria, mas o anel pareceu reagir à hostilidade do cara com uma defesa automática. Oscar fica mais uma vez impressionado ao perceber que Noah já dominou o poder do anel tão rápido. Daqui a pouco, o Noah vai ver a Lish se apresentando de novo e pensar como o agiota já era depois de levar um couro. Pelo menos não vão encher o saco dela de novo, então ele lembra de contar isso pra Lish depois. Nessa hora, um viciado sobe no palco para dar em cima dela. Do nada, outro cara fala que viu ela primeiro e começam a discutir. E a confusão tá armada. Estava quase começando a confusão, quando o Noah surgiu do nada e bloqueou tudo com seu escudo. Ele partiu pra cima com a espada, e os caras saíram correndo para salvar a pele. O dono do lugar veio se desculpar pela confusão, e o Noah deu o ultimato: nunca mais deixe uns caras daqueles entrarem aqui. O dono explicou que clientes assim são justamente os que mantêm o negócio de pé, então ele não tinha muita escolha. O Noah respondeu: relaxa, não esquenta com isso. E o cara fica boquiaberto quando Noah anuncia que vai simplesmente comprar o negócio inteiro. Noah sempre mostrou que tem grana, então oferece 1000 conto pro sujeito. O proprietário aceita na hora, feliz da vida, e a Lish fica sem saber como agradecer o Noah por tudo. Ele explica que a única coisa que quer dela é a música dela, então ela pode retribuir continuando a cantar. Ela se pergunta se ele gosta mesmo tanto assim da voz dela. Noah explica que ele vê muito potencial nela e quer que o imperador a ouça um dia, então manda que ela se dedique ao máximo ao canto até lá. A Lish fica super feliz e promete se esforçar ao máximo. Enquanto ela canta, Noah confirma que seu julgamento estava certeiro, porque investir nas pessoas é o verdadeiro tesouro. Pouco depois, Noah recebe a visita de Marley, o governador-geral de um lugar chamado Alegria Plena. Marley chegou com uma ordem imperial para administrar o controle de enchentes na região, mas a situação está complicada. Alegria Plena é uma área fértil, produtora de grãos, que fica numa curva de um grande rio, mas sofre direto com inundações. O imperador nomeou Marley de Ameria, lar do clã da água, para governar a região na esperança de que ele conseguisse estabilizá-la. Marley explica que o problema é que não receberam nenhum financiamento, e não dá para usar dinheiro que não existe. Como Marley está trabalhando sob ordens imperiais, Noah argumenta que deve haver verba disponível para ele usar. Marley então esclarece que o dinheiro deveria ter sido enviado, mas o ministro das finanças ainda não. Noah tá dando no couro mesmo sem perder tempo. Ele manda Marley seguir com ele e vão direto encontrar o ministro das finanças, o Maverick. Noah vai reto ao pergunta por que Maverick tá encolando na distribuição dos fundos. O ministro nega estar segurando a grana, mas Noah cutuca de novo porque então não tá repassando o dinheiro para Marley?
Maverick garante que tem uma razão de peso, mas Noah já sacou onde essa conversa vai dar. Ele diz ao Maverick que se vai alegar que uma criança não entenderia, então é melhor ficar quieto. Maverick fica surpreso com a firmeza de Noah e diz que nunca seria tão grosseiro. Noah então manda que ele conte logo o motivo, e Maverick explica no ano passado, a Holly Joy também sofreu grandes prejuízos com uma enchente e, pela generosidade do imperador, ganhou um ano inteiro de isenção de impostos. Isso significa que eles devem ter uma grana extra por não pagarem impostos, e o Maverick sugere que usem esse dinheiro para o trabalho do Marley. O Marley já ouviu essa desculpa antes e teme que o Noah vá ceder, mas fica chocado quando, na verdade, o Noah fica irritado. Ele pergunta se o Maverick está menosprezando ele, porque jamais consideraria essa uma boa razão. A cidade de Joy sofreu uma enchente, então o imperador lhes concedeu isenção fiscal justamente por não terem dinheiro para pagar. O Maverick fala como se tivesse aquele dinheiro, mas a verdade é que ele nunca existiu para começar. Aí o Noah avisa que vai perguntar só mais uma vez e questiona se o Maverick está menosprezando ele. O Maverick fica surpreso e confessa que não pode mandar o dinheiro agora. Na hora, ele inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que o problema tem a ver com o próprio imperador. Explica que tá rolando um plano para construir o retiro de verão do imperador. O imperador já não é mais jovem, então precisa passar os verões longe do calor, em algum lugar mais fresco. A princípio seria apenas um refúgio, mas como é para o imperador, decidiram construir uma vila real. Isso significa erguer uma cidade inteira que ele possa chamar de sua propriedade, o que exige uma quantia enorme de dinheiro. Marley descobre que estão envolvendo o imperador nisso e teme que Noah, com certeza. Dessa vez, ele achou que Maverick ia ceder, mas Noah surpreendeu todo mundo de novo. Cortou a explicação do cara no meio e mandou um cala-boca, direto. E ainda soltou que Maverick tá cometendo um crime grave contra a família real, o sujeito ficou branco que nem papel. Falar que não tem dinheiro suficiente é de cair o queixo, né? Aí o Noah ainda pergunta se Maverick acha que o imperador é algum tipo de idiota. O Maverick não queria que o Noah pensasse isso de jeito nenhum, então se desculpou pelo mal entendido. O Noah, sem rodeios, mandou-lhe liberar os fundos e ainda soltou uma indireta se não fizesse e ia apelar direto pro imperador. O Maverick ficou apavorado com a ameaça e garantiu que o financiamento total ia sair na hora. A Marley ficou boquiaberta e o Noah fez o ministro das finanças ceder sem nem suar a camisa. Ele disse ao Noah que a forma como ele negocia é brilhante. Pegou o Maverick nas mentiras e contradições com uma maestria verbal de deixar qualquer um de queixo caído. O Noah sente uma admiração enorme por ele, e tudo o que pode fazer agora é tirar o chapéu. Marley agradece e diz que vai acelerar o passo para voltar e cuidar das medidas de controle de enchente. Assim que ele sai, avisam ao Noah que o imperador quer vê-lo. O imperador disse que ele se saiu bem porque ficou sabendo que Noah repreendeu o Maverick na negociação. Isso acabou de acontecer, então Noah só pode se perguntar como o imperador já ficou sabendo. Noah é incrivelmente humilde e responde que só fez o que qualquer um faria. O imperador concorda, mas ressalta que o que é natural nem sempre é fácil. Tem muito tagarela por aí que sabe usar a lábia, então pouca gente. O imperador põe a mão na cabeça do Noah e comenta que é impressionante o que ele consegue fazer com apenas 6 anos. Ele nota que o Leviatã está menor do que antes, e é de surpreender como o garoto já o domina. A espada mágica tem um passado bem pesado, então o fato de Noah ter conseguido controlá-la por completo é realmente notável. Noah sabe muito bem do que está falando. Afinal, se não tivesse segurado o Leviatã no outro dia, aquela criatura teria acabado com todo mundo na festa. O imperador achou que seria uma boa Noah aprender algumas técnicas de espada, então chamou um instrutor de esgrima. O cara se chama Damian Noble e é o maior espadachim do Império. Dizem que ninguém chega perto das habilidades dele, então Noah prometeu aprender tudo o que desse com o mestre. Nobru se aproximou de Noah rapidamente, deixando o imperador surpreso, afinal, Noah ainda não sabia nada de esgrima. Nobru acalmou o rapaz, explicando que só queria observar sua aptidão, não sua técnica. Com a autorização do imperador, Noah percebeu que aquele homem claramente tinha confiança de seu pai. Quando o combate começou, Nobru desafiou: vem pra cima do jeito que você achar melhor. Noah se prepara e sente o Leviatã tremer de empolgação. Quando os dois lutadores se enfrentam, Noah percebe que as memórias do Leviatã começam a invadir sua mente. São as lembranças de todos os seus antigos donos, incluindo suas habilidades de combate. Num movimento surpreendente, Noah arranca a espada das mãos de Noble e percebe a verdade: aquela é realmente uma lâmina mágica que escolhe seu próprio mestre. Os antigos donos dessa espada eram mestres no que faziam, e agora o Noah domina esse poder. O Noble se desculpa com o imperador, explicando que não tem nada a ensinar ao príncipe.
A força e a velocidade do Noah são claramente as de uma criança, mas ele usou pura técnica para desarmá-lo. Outra razão pela qual o nobre não tem nada para ensinar é que o Noah já tem a habilidade com a espada de um verdadeiro mestre. O imperador não para de rir, mais uma vez impressionado com seu filho extraordinário. Ele tem uma ideia e propõe nomear Noah como juiz do exame de seleção noturna deste ano. Considerando que não há ninguém mais qualificado para o cargo, Noah aceita. O exame de seleção noturna é um evento anual que reúne participantes de todos os cantos do Império. Para esta nação de guerreiros, que valoriza acima de tudo seu poder militar, dizem que a forma. A jornada do guerreiro é o único caminho para o sucesso. Nas eliminatórias regionais, os combatentes que se destacam se reúnem na capital para as batalhas decisivas. O vencedor conquista o título de cavaleiro e automaticamente sobe na hierarquia social. A primeira missão do novo cavaleiro é se tornar subordinado do juiz-chefe. Isso significa que Noah vai ganhar um guerreiro poderoso sob seu comando, e ele está muito. Estou ansioso por isso. Com um cavaleiro talentoso a seu serviço, Noah sabe que vai ficar ainda mais forte. Não dá para prever o quanto isso vai aumentar seus atributos, e ele mal pode esperar para descobrir. A primeira decisão do juiz principal será definir como o evento será julgado. Os vencedores serão decididos por round robin ou eliminatória. Noah diz que tem apenas um pedido e explica que quer acabar com as preliminares regionais logo. Dessa forma, ele pode fazer toda a avaliação aqui na capital e ver tudo com os próprios olhos. O imperador então pergunta por quê, e Noah explica que a nação deles é imensa. Ele não consegue acompanhar todas as eliminatórias em cada região e não quer que candidatos fortes sejam eliminados por acaso. Ele não quer deixar pedra sobre pedra e não deseja ignorar nenhum talento promissor. O imperador fica satisfeito ao ouvir isso e diz a Noah para fazer o que bem entender. Ele menciona que, se houver participantes do exame noturno vindos da vila de Zoe, ela confirma que só enviam um candidato por ano. Noah explica que, neste ano, aboliu as etapas regionais preliminares, então a vila dela pode enviar mais participantes. Zoe fica surpresa com a notícia e Noah, percebendo sua reação, pergunta o que há de errado. Ela diz que não é nada, mas o Noah percebe que ela quer falar algo importante. Ele insiste que não importa o que seja, só quer saber o que está passando pela cabeça dela. A Zoe então explica que a razão de sua vila enviar apenas um desafiante é porque não conseguem bancar as despesas de viagem e hospedagem. Tudo na capital custa os olhos da cara, então precisam fazer uma vaquinha com os outros moradores só para conseguir mandar um único participante. Isso era exatamente o tipo de informação que o Noah queria saber, porque poderia atrapalhar ele a encontrar o competidor ideal. O Noah quer escolher entre o máximo de pessoas possível, e não seria legal deixar talento de fora por esse tipo de motivo. Ele não quer que um único desafiante no país seja excluído, então ele disse que vai cobrir todas as despesas de viagem e hospedagem. Zoe comenta que isso ia custar uma grana preta, mas o Noah já tinha um plano na manga. Ele manda o Dylan descobrir quantas casas vazias tem na capital e comprar todas. Se faltar, a solução é construir um alojamento. Para a questão das refeições, ele pede para o Dylan negociar com todos os comerciantes que conhece. Dylan até topa ir pessoalmente falar com alguns, e de novo fica impressionado com a visão de jogo do Noah. Pouco depois, Noah quase não acredita nos próprios olhos quando vê o valor da conta para alimentar todos os participantes. A quantia está bem abaixo do que ele imaginava. Alan então explica que deram um desconto gigante por ser um pedido do 13 Príncipe. Noah não engole essa história, nem ele tem certeza de que Alan está mentindo. Afinal, mercenário nenhum abre mão de lucro só por bondade. Noah fica se perguntando o que o cara realmente quer com isso. Mais uma vez, Noah acerta e Alan mal consegue acreditar que um garoto da idade dele entenda o mundo tão bem. Alan abre o jogo e explica o que quer tem um exame de colocação profissional feito praticamente na mesma escala do teste seletivo noturno. Alan quer colocar uma garota no palácio, mas a coisa não é fácil. Noah percebe que, se Alan tivesse alguém lá dentro, seria o primeiro a receber informações fresquinhas. Além disso, se ela fosse designada para passar as noites com o imperador como consorte, os benefícios seriam imensuráveis. Alan não quer que Noah ache que isso é algum tipo de ultimato, então explica que já mandou um presente de agradecimento para a mansão dele. Noah percebe que aquilo é só um adiantamento pela ajuda e pensa que o Alan é bem esperto. Ele concorda em dar uma palavra a favor da garota, mas só se for alguém de quem ele goste. O Alan tá super agradecido, mas o Noah lembra que precisa ser uma garota que ele realmente aprove. O Alan promete escolher uma moça que esteja à altura dos padrões do Noah e ainda solta outra diz que o Noah é incrivelmente gente boa e tem um faro afiadíssimo. Isso coloca o Noah num patamar acima de todo mundo, na visão dele, e é por isso que ele quer colocar o brasão da casa do 13 Príncipe na placa da loja. Isso significa que ele está pronto para se dedicar de corpo e alma ao Noah, que precisa deixar claro que não vai aceitar nenhuma traição.
Alan jura lealdade, então Noah aceita o serviço dele. Naquela noite, Noah reflete sobre como aceitar Alan como subordinado aumentou seus atributos. Como o aumento está ligado às habilidades do subordinado, Noah percebe que, se continuar assim, pode ficar ainda mais forte. Noah percebe que um dos seus status piorou. O atributo da água caiu de menos duplo para menos simples, então ele teme que algo de ruim tenha acontecido em Elmeria. Ele decide que o assunto é urgente e arruma um jeito de mandar o motorista ir direto para o palácio do imperador. Noah informa ao imperador sobre a mudança em Elmeria e o imperador fica se perguntando como ele ficou sabendo daquilo. O imperador já estava sabendo de tudo e confessou que já tinha percebido os sinais. Antes que Noah pudesse se explicar direito, chegou um mensageiro com a notícia rebelião em Elmeria. O imperador ficou impressionado por Noah ter sacado isso antes de todo mundo. Aí ele pergunta qual Noah acha que é o tamanho da rebelião. Noah pensa um pouco, sua vantagem dupla caiu para uma só, o que significa que só houve uma queda de nível. De vários. Noah comenta que acredita que a rebelião ainda é pequena, e o imperador confirma sua intuição, revelando que o relatório identificou cerca de 5.000 rebeldes. Como os números são baixos, o imperador pergunta se Noah pretende lidar com isso pessoalmente. Ele fica surpreso quando Noah diz que isso seria impossível. Noah explica que ainda é jovem e inexperiente em combate, então não acha que os soldados ouviriam ele. Se fossem enviar um príncipe para resolver essa questão, Noah achava que deveria ser um de seus irmãos mais velhos. Essa não era a resposta que o imperador esperava, já que Noah analisou a situação de forma tão objetiva antes de recusar. O imperador decidiu confiar no julgamento dele e perguntou qual irmão Noah recomendaria. Noah acreditava que Henry seria a melhor escolha, mas o imperador disse que Henry poderia ser. Ele pode ser difícil de lidar às vezes, então Henry fica se perguntando por que o Noah o escolheria. Noah explica que os rebeldes são poucos em número, então a melhor forma de lidar com eles é enfrentá-los de frente. Henry é o mais prudente de todos os seus irmãos, sendo ideal para essa tarefa. O imperador fica impressionado com a decisão de Noah e manda chamar Henry. Ao saírem, Henry ainda fica na dúvida se Noah tem certeza dessa decisão de acabar com a rebelião. É algo importante, e essa pode ser a chance de Noah subir de status. Como esse império é uma nação de guerreiros, uma grande vitória em batalha traria benefícios enormes para ele. Noah já sacou isso, mas também tá ligado na própria falta de experiência. Mesmo que ele sobrevivesse e se destacasse, sabe que muitos soldados acabariam morrendo. Ele acha que seria melhor alguém mais experiente assumir a missão assim. Salvar muitas outras vidas é mais importante para ele do que seu próprio status. Nesse momento, o Leviatã começa a brilhar e Noah percebe que o inimigo chegou. Ele manda a carruagem parar e reflete sobre como o Leviatã reagiu à presença deles. Percebe que o inimigo está atrás dele e não quer envolver o irmão. Noah pula para fora imediatamente e, de surpresa, se coloca em perigo. Isso ativa uma armadilha d'água que estava preparada para ele e todos ficam horrorizados quando Noah é engolfado pela água. Os atacantes se revelam para aproveitar a vantagem, mas ficam chocados ao ver que ele se protegeu com vários escudos. Noah deduz que há usuários de água no grupo, o que significa que são rebeldes Marion. Eles partem para cima do nosso herói, mas Noah começa a eliminá-los com uma precisão implacável. As habilidades dele estão em plena exibição, e ele dá um jeito nos rebeldes rapidinho. Eles ficam em choque ao perceber que Noah é só uma criança, mas já era tarde e todos foram derrotados. Ele comenta que o garoto ficou muito mais forte desde a última vez que se viram e lamenta não ter conseguido interrogar os rebeldes. Para surpresa geral, Noah revela que não acabou com a vida deles, só usou a ameaça do Leviatã para deixá-los inconscientes. Henry confirma que eles ainda estão respirando, mas o ataque pegou ele de surpresa. Ele tinha ouvido que o exército rebelde era focado em caralaria e não sabia que existiam esse tipo de combatentes também. Noah estranha a informação, já que La Maria não tem um bom estoque de cavalos de guerra. Eles devem estar conseguindo de algum outro lugar, então ele tem um palpite. Ele vai atrás do Alan, que faz negócios na região de Elmeria. Os cidadãos não podem ficar sabendo do que ele vai contar a Alan, então Noah avisa que, se ele abrir a boca para alguém, pode considerar-se morto. Alan entende o recado, e Noah revela que está rolando uma rebelião em Elmeria. Os cavaleiros são a espinha dorsal das forças, mas Elmeria não tem estrutura para aguentar tanto cavalo de guerra. Noah entrega 10.000 ri na Alan e manda ele comprar toda a ração disponível para cavalos na região. Elmeria não vai ter comida suficiente para os cavalos, já que estão mal equipados para cuidar deles. Então, a gente pode neutralizar a caralaria cortando o suprimento de ração. O Alan ficou impressionado com a ideia brilhante do Noah e disse que vão começar imediatamente. Noah tem certeza de que isso vai funcionar e vai facilitar bastante a luta do irmão dele. Mais tarde, o rei revela que conseguiram extrair informações dos caras que tentaram eliminar Noah. Descobriu-se que, na verdade, estavam tentando sequestrá-lo para usá-lo como moeda de troca. Noah questiona se eles confessaram com facilidade demais e desconfia que estejam mentindo. Vem fica mais uma vez impressionado com a inteligência de Noah,
mas ressalta que existem métodos para fazer as pessoas dizerem a verdade. O rei ficou impressionado ao saber que Noah estava mirando nos cavalos dos rebeldes, e isso chocou o rapaz, que acabara de contar seu plano para Alan. O rei já o havia surpreendido assim antes, mas dessa vez foi ainda mais rápido. O monarca explicou que táticas de fome são bem comuns, e que Albert, o segundo príncipe, chegou a sugerir deixar os próprios rebeldes passarem fome. Noah, por outro lado, sacou sozinho que isso ia fazer os rebeldes atacarem a população e resolveu matar os cavalos de fome. O rei falou que não tá impressionado só com as ideias do Noah, mas também com a capacidade do cara de botar elas em prática. O rei quer recompensar o Noah de algum jeito, aí deixa ele acrescentar uma espada no brasão dele. O Noah fica boquiaberto e explica pra gente por que isso é tão importante. Neste reino de guerreiros, a espada é o símbolo máximo de um guerreiro. Adicionar uma lâmina sem a permissão do rei é considerado sacrilégio, punível com morte. Porém, receber a autorização do imperador para gravar é uma das maiores honras que alguém pode conquistar. O rei ordena a criação do novo brasão, então Noah pensa no seu pai. Mais tarde, Alan explica que reuniu muitas informações sobre a ração dos cavalos. Ele conhece cada tipo de mercadoria que está sendo importada e será uma tarefa simples comprar tudo. Além disso, Alan descobriu sobre o líder dos rebeldes chamado Carfen. O cara é extremamente teimoso e fará o que for necessário para alcançar seu objetivo. Nesse momento, Maddie chega para informar que há um homem ferido no portão principal. Ele traz um relatório urgente e se apresenta como um oficial de Ameria. Ele conta que houve uma rebelião e revela que seu superior iniciou um levante. O cara não teve coragem de participar daquilo e fugiu para relatar a situação a Noah. Alan fica com pena do sujeito, porque Noah já sabia de tudo, mas mesmo assim foi gentil com ele. Ele agradece pela informação e manda sua empregada cuidar dos ferimentos dele. Noah até oferece uma recompensa de 1000 rins para ele, e o Alan não entende o motivo. Afinal, Noah já sabia da rebelião, então aquela informação não era lá grande novidade. Mas o Noah tá pouco se importando com isso, ele só pensou no cara que arriscou a própria vida para avisar. Esse tipo de lealdade é raro de achar, então ele quis recompensar, simples assim. Mais tarde, a Zoe aparece bem angustiada quando vai encontrar Noah. Ela desaba no chão e entrega a ele um saquinho de dinheiro. Dentro há 500 reais, e Zoe revela que um estranho deu a ela. Em troca, pediram que ela desse um sonífero para Noah. Ela deveria misturar na bebida dele e depois entregá-lo aos homens quando ele adormecesse. Noah percebe que eram os rebeldes e ficou claro que eles realmente queriam sequestrá-lo. Noah se pergunta por que ela trouxe o dinheiro para ele. Então ela explica que jamais poderia traí-lo. Afinal, Noah ajudou sua mãe e até toda a aldeia dela ela nunca faria nada para machucá-lo. Mas disseram que acabariam com a vida dela se não obedecesse. Noah só consegue chorar, pois ela nunca se permitiria traí-lo. Ele entende perfeitamente e, por isso, a recompensa. Eles tentaram comprar a traição dela por 500 rin, mas ela não aceitou. Para Noah, nada é mais importante que a lealdade, então ele simplesmente acrescentou um zero ao valor oferecido. Zoe fica pasma porque agora são 5.000 rin e ela se recusa a aceitar tanto dinheiro. Noah diz que ela não tem escolha, então ela agradece ao mestre generoso. Noah revela que há algo que quer que ela faça e ela responde que fará qualquer coisa. Noah deixa ela chocada ao revelar que vai tomar a droga que deram pra ela. Assim que ele a pagar, quer que ela o leve até as pessoas que mandaram ela fazer isso. Zoe não acredita e Noah avisa que, depois disso, ela precisa cair fora e se esconder. Vão tentar calar a boca dela se ela ficar por perto, mas a missão já vai ter dado certo. Zoe não faz ideia do motivo dele querer isso, mas dá pra perceber que o Noah tem um plano na manga. Noah desperta Grog após ser dopado e ouve os rebeldes discutindo se deveriam acabar com ele. O líder havia dito que isso só deveria ser feito em último caso, então resolvem poupá-lo por enquanto. Amarrado como um peru, Noah sente um alívio ao perceber que conseguiu esconder a espada dentro da própria orelha e, melhor ainda, os caras não notaram seu anel. Com um gesto discreto, ele ativa o poder do anel, corta as cordas e se liberta sorrateiro. Os olhos dele se ajustam à escuridão, e ele percebe que está na carroceria de uma carroça. Noah quer saber o que aconteceu depois que ele adormeceu e pede ao Leviatã que mostre suas memórias. A cena revela os rebeldes chegando e como Zoe conseguiu escapar na hora certa. Noah consegue ver quantos deles há e agora entende completamente a situação. Preparado, ele se revela para todos os rebeldes. Eles não ficaram muito impressionados, porque achavam que tinha sido o irmão mais velho de Noah quem o salvou dos outros rebeldes. Quando se preparavam para lutar, Noah derrubou um deles num piscar de olhos. Os rebeldes ficaram chocados e Noah decepcionado. Ele esperava conseguir informações desses caras, mas percebeu que eram só uns capangas. Eles se sentiram insultados e atacaram todos juntos, mas Noah era simplesmente habilidoso demais.
Ele dá uma surra neles e a batalha acaba quase instantaneamente. Zoe chega logo em seguida, trazendo vários cavaleiros consigo. Noah pergunta o que significa aquilo, e ela só consegue se desculpar. Ele lembra que mandou ela se esconder, mas ela estava preocupada com ele, então trouxe os cavaleiros para salvá-lo. Fica claro que ele não precisava de salvamento, e todos os cavaleiros ficam chocados por Noah ter derrotado sozinho todos aqueles rebeldes. Noah ordena ao capitão dos cavaleiros que lide com os rebeldes, mas algo chama sua atenção quando uma das espadas deles cai no chão. Ele grita desesperado para que ninguém toque na arma e manda todos se afastarem. A lâmina está envolta numa escuridão densa e Noah fica pasmo com a intensidade da malícia que emana dela. Através do Leviatã, ele percebe que aquela arma também está amaldiçoada. Tem algum tipo de feitiço nele e está impregnado com o ódio de quem o amaldiçoou. Noah vê uma imagem dessa pessoa e tem uma ideia. A maldição parece estar ligada à pessoa, então ele se pergunta se sua Leviatã pode fazer alguma coisa. Ele percebe que a espada tem certeza de que consegue, então Noah começa o processo. Isso faz com que um poder imenso surja da Leviatã em forma de água, que se eleva até o céu. Essa arma é capaz de alcançar o espaço sideral antes de finalmente eliminar seu alvo. No dia seguinte, para surpresa de todos, o Imperador se ajoelha diante de Noah e elogia seu trabalho. Ele acabara de receber a notícia de que, na noite anterior, o líder dos rebeldes foi atingido na cabeça por uma coluna d'água que surgiu do nada. O Imperador não tem certeza absoluta, mas desconfia que foi obra do Noah. Noah confirma com um aceno, refletindo sobre sua estratégia. Ele canalizou o ódio impregnado na adaga para atrair o Leviatã até o líder rebelde, acertando-o com um disparo magistral de longa distância. A manobra foi tão absurda que até ele mesmo se surpreendeu pelo sucesso. Com a queda do comandante, as tropas rebeldes entraram em colapso quase instantâneo, sendo dominadas por num piscar de olhos. Os principais envolvidos agora aguardam julgamento nas celas. Resta ao imperador decidir que destino terrível lhes espera. Todos no tribunal aguardavam a decisão do imperador, que finalmente tomou sua sentença. Ordenou que seus homens preparassem os cavalos para que os culpados fossem despedaçados pelos animais. O rei disse a Noah para apenas aguardar, pois os rebeldes pagariam pelo crime de iniciar uma revolta em suas terras. Foi então que todos ficaram chocados quando Noah se opôs, dizendo que não deveriam fazer aquilo. O imperador exigiu uma explicação, e Noah começou a justificar os rebeldes. Os líderes rebeldes devem ser punidos conforme a lei imperial, que prevê o corte ao meio pela cintura. Seus cúmplices e apoiadores devem ser enforcados, seguido da decapitação de todos. A pena proposta pelo imperador não consta nas leis do império, mas ele ressalta que esses criminosos mancharam o nome de Noé, portanto merecem um castigo equivalente. Noah não deixa isso afetar seu julgamento e explica por que é uma péssima ideia. Se o imperador puni-los ilegalmente, quebrando a lei, isso pode jogar a supremacia do rei na confusão. A tensão aumenta, já que todos temem que o imperador ficará furioso, mas ele, na verdade, fica impressionado com a lógica sólida de Noah. Percebendo que estava cometendo um erro, o imperador agradece a Noah por tê-lo alertado. O público está pasmo, pois o imperador acaba de reconhecer a autoridade de Noah sobre suas próprias decisões. O imperador não ficará satisfeito com uma punição branda, então ordena que os culpados sejam punidos com o máximo rigor da lei. Ele pergunta se Noah vê algum problema nisso, ao que Noah responde que está tudo bem. A plateia fica maravilhada com a coragem de Noah, pois ele contestou o próprio imperador sem sequer mudar a expressão facial. O imperador declarou que Noé protegeu a honra do império de ser manchada nos anais da história e, por isso, merece uma recompensa. Decidiu então conceder a ele um título, para que sua esperteza fosse reconhecida por todos. Foi assim que o imperador outorgou a Noé o título de o sábio. A plateia suspirava admirada, afinal, era a primeira vez na história que um príncipe recebia um novo título, algo totalmente inédito. Essa mudança também aparece na tela de status do Noah, onde seu título é atualizado de 13 príncipe para príncipe sábio. O imperador então faz o maior elogio possível, dizendo que gostaria que Noah tivesse nascido um pouco antes. A plateia vai à loucura com os aplausos, celebrando o novo príncipe sábio. O rei aproveita o momento para lembrar Noah que a seleção noturna está chegando e pergunta se ele já decidiu como vai conduzi-la. Noah revela que tem um plano e mostra para ele depois do julgamento. Lá fora, Noah está cercado por vários guardas, cada um segurando um livro d'água. Ele dá a ordem para começarem, e os guardas começam a jogar a água em Noah. Aí a joia dele reage na hora, criando um escudo que bloqueia cada ataque. Noah explica que vai fazer os participantes atacarem ele assim, e vai julgar eles com base em quão perto os ataques chegarem dele. O
O imperador diz que essa é mais uma das ideias geniais do Noah, porque vai reduzir a carga de trabalho dele e otimizar o processo de julgamento. Ele ressalta, porém, que essa estratégia não é isenta de riscos. Se algum candidato for poderoso o suficiente para romper as defesas do Noah, não há como prever o que pode acontecer. Noah impressiona seu pai mais uma vez ao afirmar que também está preparado para lidar com essa situação. O imperador aceitou o plano do príncipe sábio e Noé agradeceu ao pai. Tempos depois, o primeiro-ministro, chamado Noizeiel, refletiu sobre a ideia do imperador. Diante de todos, ele disse a Noé que gostaria que ele tivesse nascido antes. Isso significaria que Noé seria o principal candidato ao trono, mas poderia causar problemas entre os irmãos. O imperador não vê problema nenhum, porque o Noah mereceu mesmo os elogios. Não só enfrentou ele na frente de todo mundo, como ainda eliminou o líder inimigo sem nem precisar ir para o campo de batalha. Além do mais, aquela espada mágica dele parece ter um poder assustador mesmo. Nesse momento, o rei chama um tal de Cruz e manda ele trazer alguma coisa. O rei parece estar escondendo algo, já que insiste que a lenda proíbe quebrar o verdadeiro selo do Leviatã. Seria perigoso pra caramba, mas o imperador fica imaginando o que aconteceria se fosse o Noah quem soltasse o bicho. Algum tempo depois, percebemos que a competição noturna já está rolando há um tempão, com vários guerreiros ainda participando. O exame de seleção noturno é o maior evento anual do Império e atrai a atenção de todos. Este ano, em especial, está dando o que falar porque é a primeira vez na história que um príncipe atua como juiz. A multidão se reuniu para acompanhar Noé, que se preparava para testar mais um guerreiro. O candidato desfere golpes desesperados, mas o escudo de Noé é simplesmente impenetrável. Ele bloqueia cada ataque com maestria até que a espada do examinando simplesmente estilhaça. A plateia fica boquiaberta, já são vários guerreiros que tentaram, mas nenhum conseguiu furar a defesa do cara. De longe, o rei observa a cena. Dizem que o exame deste ano está bem mais emocionante que os anteriores. O rei lembra a todos que o teste noturno serve para escolher um soldado à altura, e importa mesmo é o resultado, e ele está ansioso para ver que tipo de lutador Noah vai escolher. O próximo candidato tem um poder incrível, e todo mundo fica boquiaberto quando ele solta uma explosão de energia. No entanto, todos ficam chocados quando Noah se defende com facilidade desse ataque também. O exame está prestes a terminar, e ele fica decepcionado por não ter encontrado nenhum candidato que se destacasse. Como o próximo teste será o último do dia, a última examinanda se adianta. Seu ataque é bloqueado, claro, mas Noah se surpreende quando ela consegue perfurá-lo. Escudo. A garota anuncia que ainda não acabou e, para surpresa geral, consegue romper as defesas de Noah. A plateia observa horrorizada enquanto a lâmina dela perfura o príncipe, que é rapidamente levado sob custódia. Ninguém acredita que ela realmente feriu a realeza e todos comentam que a lei vai cair com peso sobre ela. É aí que a situação vira de cabeça para baixo Noah, para o espanto de todos. Ordena que os guardas soltem a moça. O nome dela é Shirley, e todos estão observando as leis que Noah anunciou que ela cumpriu. Ninguém consegue acreditar, já que ela acabou de machucá-lo, mas Noah insiste que ela é realmente digna. Mais tarde, Noah pergunta onde Shirley conseguiu sua armadura, e ela explica que é uma herança de família passada por gerações. Shirley fica pensando que tipo de punição vai receber por tê-lo ferido, mas Noah sabe que não foi de propósito. Afinal, foi o próprio Noah que disse. Os guerreiros atacaram ele, então ele não a culpa por estar apenas seguindo ordens. Noah manda ela repetir o ataque na hora, mas ela fica surpresa. Ele lembra que ela é uma cavaleira e deveria simplesmente obedecer. Shirley faz o que ele diz, e Noah bloqueia o ataque de novo. Ele pede para ela tentar romper a defesa como antes, mas Shirley fica pasmo, o escudo não se move nem 1 milímetro. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Noah explica que isso foi o que ele poderia ter feito se realmente quisesse bloquear o ataque dela. O trabalho de um cavaleiro é seguir ordens, e Noah só queria ver se ela cumpriria suas ordens com lealdade. Ele deixou ela quebrar o escudo dele antes porque precisa de uma cavaleira que não segure os punhos com medo do que ele possa fazer. Shirley já veio para cima dele 2 vezes sem hesitar. Ele se segura firme e conclui que ela tem o que é preciso. Shirley fica impressionada com a determinação dele em encontrar o cavaleiro perfeito e jura lealdade eterna. Noah dá uma olhada na tela de status e percebe que, de todas as pessoas, foi Shirley quem mais aumentou seus atributos. Apesar de ser apenas uma pessoa, adicioná-la ao exército deu um impulso significativo em várias características. Doutor. Wood chega para cuidar do ferimento do Noah. Como a Shirley nunca tinha visto um médico como ele antes, Noah pergunta o que o pessoal da aldeia dela faz quando alguém se machuca. Shirley explica que o ancião deles só reza pelos feridos, e o doutor. Wood comenta que isso é bem comum nas aldeias mais pobres. Noah, que sabe que o jeito mais rápido de virar médico é começando como aprendiz. Então ele tem uma ideia.
dá a Shirley sua primeira ordem trazer as pessoas mais espertas e trabalhadoras da vila. Noah então diz ao Dr. Wood que vai aceitar alguns deles como aprendizes. Shirley fica pasmo com o gesto generoso e Noah ainda completa dizendo que vai bancar todas as despesas. Ele manda a Shirley trazer qualquer um que estiver à altura do desafio de virar médico, porque ele quer que elas tratem as outras pessoas da vila dela. Shirley fica completamente sem palavras e só consegue pensar no príncipe. Noah, então, comenta que cavaleiros não se curvam daquele jeito e que ela precisa aprimorar sua etiqueta cavalheiresca. Mais tarde, ao se preparar para começar seu trabalho como cavaleira, Shirley encontra algumas empregadas. Elas estão especulando sobre que tipo de dama o príncipe gostaria de ter como esposa, e Shirley observa que ele ainda é muito jovem. Elas explicam que as coisas são bem diferentes para a realeza porque os outros príncipes já estavam todos casados antes de completarem 15 anos. Eles começam a especular com quem Noah poderia se casar e listam algumas princesas dos reinos vizinhos. Shirley fica pasma, mas uma das criadas explica que isso só mostra como Noah ficou popular. Não há príncipe mais gentil que ele, e as outras criadas apontam que Zoe tem. Ela chegou bem pertinho dele. Até começou a aprender magia, tudo por causa do Noah. Depois que o exame de seleção noturna terminou, Noah recebeu o relatório deste ano. Graças ao método de triagem dele, todos os novos cavaleiros dessa turma são excelentes. O capitão da guarda noturna comentou que todos estão muito agradecidos pelo papel que Noah teve em trazê-los até ali, e Noah também ficou contente. Ele pede para Shirley acompanhar o capitão até a saída, e ela agradece a ele. Visitando-os, o capitão fica impressionado com a postura dela e logo percebe algo. Ele explica que Noah foi ao centro para se despedir de outro cavaleiro, como parte do seu treinamento, e Shirley não consegue acreditar que Noah já está pensando tão à frente. O capitão diz a ela que, contanto que fique ao lado de Noah, ela nunca vai errar, então é melhor ela se esforçar. Mais tarde, Noah organiza outra festa. Alan cumprimenta Noah pelo sucesso no exame, mas ele rebate explicando que a festa é, na verdade, um agradecimento pela ajuda de todos. Noah reforça que todos devem relaxar e se divertir, já que os convidados são comerciantes com fortes ligações à casa do 13 Príncipe. Vendo que Noah organizou tudo em sua honra, Alan promete fazer o máximo de conexões possível durante o evento. Jess conta que Noah recebeu uma mensagem misteriosa. O envelope estava em branco, e o guarda na porta disse que a pessoa que entregou simplesmente saiu correndo. As garotas ficam apreensivas quando Noah vai abrir, e até o Leviatã começa a se agitar. Noah pede calma a todos e lê a carta. A mensagem revela que há movimentos suspeitos entre os remanescentes os rebeldes almarianos. Noah está em dúvida sobre o significado daquilo, e a pessoa que entregou a mensagem voltou para investigar disfarçada. Jesse então percebe que deve ser o mesmo sujeito que arriscou a vida para reportar a ele. O cara acabou descobrindo que Noah já sabia sobre a rebelião, e mesmo assim Noah ainda o recompensou. As garotas concluem que ele deve estar fazendo isso de propósito. Para pagar essa dívida, as garotas acham que é uma atitude honrosa, mas Noah aponta que, na verdade, é muito perigoso bancar o herói sem treinamento é furada, e o cara pode acabar morto se for descoberto. Henry ainda deve estar na região, então Noah diz que vai pedir pro irmão impedir o sujeito. Infelizmente, pouco tempo depois, Noah recebe a terrível notícia. O soldado foi descoberto como espião e torturado. Ele se recusou a dar qualquer informação, e seus captores não mostraram misericórdia. Os homens dizem que conseguiram resgatá-lo, mas ele ainda está inconsciente. Noah se culpa, pensando que, se tivesse percebido a situação antes, poderia ter evitado tudo. Ele toma uma decisão e pede a Zoe que transmita uma mensagem a todos. Almeria sabia que ele não pouparia esforços para garantir a proteção daquele homem. Noah só conseguia pensar na lealdade impressionante do sujeito, e como as informações que ele possuía valiam o sacrifício de alguém tão dedicado. Mais tarde, Noah saiu em busca de um presente para agradecer Henry por tudo o que havia feito. Ao encontrar diversos itens de valor inestimável, ficou verdadeiramente maravilhado, nunca tinha visto tantas riquezas juntas. Tesouros incríveis. Algo chama a atenção de Noah, que nota um item diferente dos demais. O mercador fica impressionado, pois Noah identificou de primeira qual era o objeto mais valioso. O vendedor revela o que estava sob a lona, deixando Noah maravilhado. O mercador explica que aquilo foi deixado por uma artesã excepcionalmente talentosa chamada Lindsay. É um começo promissor, já que existem apenas 2 peças assim. Estátuas da deusa como essa ainda existem por aí. O Noah curte muito essa, então oferece 10.000 rins por ela. Quando o irmão dele, Oscar, chega, explica que está atrás de um tesouro refinado. Ele dá uma olhada na estátua de vidro da deusa e saca na hora que foi feita pela Lindsay. Só existem 2 dessas no mundo todo, e o Oscar revela que tem a outra. No momento seguinte, Noah choca a todos ao estilhaçar a estátua em 1000 pedacinhos. A galera fica achando que ele pirou de vez, mas o cara manda todo mundo relaxar. Ele ainda paga o vendedor pela peça e revela seu plano mestre.
Noah explica que a segunda estátua já tinha sido encontrada, mas estava toda quebrada. Isso quer dizer que só resta uma em todo o mundo, e ele conta essa ficha pro mercador. Para espalhar aquele boato pela cidade, Oscar fica impressionado, porque isso vai aumentar muito o valor da estátua da deusa dele. Ele comenta que só chegou a esse nível de esperteza quando já era adulto, então é impressionante que o Noah tenha sacado isso na hora. Depois, a Shirley ressalta que só tem levado susto desde que começou a servi-lo. O Noah destruiu um tesouro sem pensar duas vezes, e tudo para ajudar o irmão. Noah explica que aquela estátua era só um objeto qualquer e que os verdadeiros tesouros não têm nada a ver com isso. O que realmente importa para ele são as pessoas que arriscaram a vida para trazer informações, as que se esforçaram ao máximo para atender às suas expectativas e aquelas que juram lealdade a ele. Objetos materiais não significam nada, porque as pessoas sempre serão o que realmente vale. Os verdadeiros tesouros. Shirley fica completamente sem palavras e Noah declara que ela também está incluída nessa definição. Para ela, ele é suficiente como um jovem príncipe, então ela jura segui-lo pelo resto da vida. 6 anos depois, vemos Noah já crescido, se aprontando para sair de sua mansão. Todas as empregadas lhe desejam boa sorte e ele parte com seus companheiros mais leais. Obrigado por assistir ao meu resumo e não esquece de curtir o vídeo.